todo mundo praticamente se produz destilado, né? E no Brasil se enraizou, literalmente, né, a produção de cachaça de cana. A cachaça ela é bastante consumida no Brasil colônia, né? A cachaça tinha uma aceitação boa pelos brasileiros, e o governo português sempre tentou sufocar essa produção de cachaça no Brasil. Como já havia produção de açúcar no Brasil, né, a cana havia sido introduzida no Brasil desde o princípio da colonização, começou a se produzir cachaça clandestinamente. A ideia era o quê? Era você ter uma reserva de mercado para o vinho português e para a bagaceira, que é o destilado de uva de Portugal. Isso leva até uma revolta, que é chamada Revolta da Cachaça, 1660. Os próprios colonos brasileiros se revoltaram e conseguiram obter a autorização para seguir adiante com a produção regular. Nós temos, portanto, mais de 300 anos de produção de cachaça no país. Hoje parece fácil as pessoas pensarem no dinheiro, né? Dinheiro como moeda de troca. Mas se a gente volta um pouco na história, a gente percebe que o dinheiro não circulava assim facilmente. Então você tinha que ter mercadorias que fizessem essa substituição do dinheiro como meio de troca. E a cachaça foi uma delas, principalmente nesse comércio de escravos que tinha entre a costa oeste africana e o Brasil. Os angolanos apreciavam cachaça. Os portugueses usavam a nossa cachaça na compra de escravos que vinham de Angola. A primeira expedição inglesa levou um contingente grande, né, de cidadãos britânicos que foram viver no novo território que a Inglaterra tinha conquistado. Ele aportou no Rio de Janeiro para se reabastecer e havia acabado o rum. Não tendo rum, ele tomou conhecimento, o comandante, da existência da cachaça, que já se produzia no Rio de Janeiro. Ele levou dezenas de barris com cachaça para a primeira viagem oficial, né, dessa expedição até a Austrália. Portanto, o primeiro produto brasileiro que foi exportado para a Austrália foi cachaça autêntica. Não, cachaça? Que tal uma cachaçinha agora, hein? É um produto culturalmente importante, faz parte da formação, né, das características nacionais brasileiras. O interessante é como a cachaça é conhecida, né? Vários nomes que você pode usar para descrever cachaça. Isso está ligado também ao nosso folclore, à cultura brasileira. A questão dos rótulos das cachaças também é interessante, né? Hoje os rótulos são um pouco mais sóbrios. Mas se a gente volta um pouco no tempo, você vai ver rótulos mostrando mulheres de biquíni, de forma sensual. Você usar animais também. Toda essa questão do folclore do interior do Brasil é expressa nos rótulos também. Meio litro e meio de cachaça bem puxado. Na cachaça de alambique, faz-se a fermentação por um processo natural, com fungos, com fermento que vem na própria cana. A primeira cachaça que sai no alambique, ela é chamada cabeça e é muito forte. E muito cheio de elementos que causam náusea. E depois tem a do meio, que se chama coração. E a última, que é a água fraca, ou rabo, ou calda, que eles chamam, né? Então, quanto mais estreita o aproveitamento, maior é a qualidade da cachaça. Essa cachaça, depois de produzida dessa forma, somente o coração é transferido, então, para barris, onde ela é envelhecida por um prazo variado. Uma questão interessante na cachaça é a quantidade de madeiras usada para envelhecimento. Isso não é encontrado em nenhum destilado no mundo. Eles colocam nas madeiras de envelhecimento, que são carvalho, bálsamo, umburana, amendoim, e aí fica aí por 1 ano, 2 anos, 3 anos, igual uísque. E o brasileiro é muito criativo, acabou usando as próprias madeiras nativas. Então você tem cachaça envelhecida em amburana, envelhecida em jequitibá, envelhecida em frejó, cabriúva. Conforme o tempo que a cachaça fica, né, nos barris, ela vai se aprimorando, ela vai se suavizando, né, e ficando
uma bebida cada vez mais agradável, cada vez mais saborosa, né, menos agressiva ao paladar. Diga primeiro o que passa, que eu sou da cachaça, mais do que do amor. Historicamente, a cachaça era consumida, o brasileiro gosta da cachaça, gostava da cachaça. Mas existe uma virada no final do século XIX. Com a economia cafeeira, os produtores de café começam a mandar seus filhos para a Europa. E os filhos voltam com hábitos europeus e começam a disseminar uma cultura de destilado estrangeiro no Brasil. Eu fui diplomata durante 25 anos. Eu estranhava porque que nas recepções no Brasil se serve uísque. Por que não serviam cachaça? E, na verdade, os diplomatas torciam um pouco o nariz para a cachaça, porque a cachaça era coisa de ralé, né? Eu ia no restaurante mineiro e pedia uma cachaça mineira. Não tinha. Restaurante mineiro, comida mineira e não tinha uma cachaça mineira. Naquele tempo, cachaça era vista com restrição, né? Até porque o povo brasileiro, ele acha que a cachaça não é igual ao uísque. O uísque dá status. O Nelson Rodrigues que dizia isso, né? Que nós herdamos, né, um complexo de vira-lata. Quer dizer, nós achamos, num determinado momento, a gente achava que tudo que era brasileiro era ruim. O brasileiro está cada vez mais valorizando a cachaça produzida, a cachaça de alambique, cachaça com qualidade. Se eu tomo um uísque bom, se eu tomo um rum bom, se eu tomo um conhaque bom, eu posso também tomar uma cachaça boa. A cachaça hoje começou a nivelar com o uísque. Muitos clientes aqui, se não largaram o uísque, diminuíram o uísque para consumir a cachaça. A bebida não faz mal. A melhor cachaça vai ser aquela que te faz bem na boca. Claro que toda bebida tem que ser consumida moderadamente. Eu bebo sim, bebida não faz mal a ninguém. Estou vivendo, bebida não faz mal a ninguém. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim, eu bebo sim. Estou vivendo, bebida não faz mal a ninguém. Tem gente que não bebe, está morrendo. Tem gente que detesta o pileque, diz que é coisa de moleque, cafajeste ou coisa assim. Mas esta gente, quando está com a